Queridos amigos, amigas queridas, internautas que nos acompanham pela Seara TV, paz seja convosco. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim, subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a cidade chamada Belém, a fim de alistar-se, juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz, e teve seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Havia naquela região pastores que estavam no campo, guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será dado por sinal. Achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo uma grande multidão de anjos, uma milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. O sublime Nazareno chegou ao mundo terrestre sob as vozes de nobres mensageiros, que, segundo o evangelista Lucas, traziam o louvor ao grande Pai e uma saudação evocativa de paz entre as criaturas humanas, indicando que a presença dele na terra iria capacitá-las a existências mais pacíficas. Depois da vinda do Cristo, com maior entendimento das coisas, inicia a humanidade a busca de paz como fator de felicidade. Contudo, assinalada por suas atitudes paradoxais, a humanidade vem marchando ao ritmo das guerras. Guerras sob diversos nomes, por toda parte, por qualquer motivo e até mesmo sem um motivo plausível. Nos diz Joana de Ângeles, nessa obra belíssima, Entrega-te a Deus, que vive-se na atualidade os dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. O tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. Desconfiança, avareza, animosidade, maledicência, os relacionamentos sem afetividade real, o medo, a ansiedade. Mesmo que não haja uma guerra declarada, nós vivemos em constante conflitos entre nós, conosco mesmos, uns com os outros. Por quê? Tanta falta de paz. Nos diz o Espírito Camilo, nessa obra também muito bela, a Carta Magna da Paz, que foi registrada por Raul Teixeira, que são as brigas internas, quando a alma está indisposta consigo mesma, as principais responsáveis pela beligerância que explode, atormentando a vida, espalhando luto e aflições. Os conflitos externos são a projeção daqueles processos agressivos, dolorosos, que demandam ainda do nosso mundo íntimo, das nossas brigas internas. Sem dúvida, as expectativas de paz e as necessidades de equilíbrio emocional e espiritual constituem, sim, um dos maiores anseios do ser humano. Todos nós desejamos a paz mundial, desejamos a paz interior. E onde devemos buscá-las? Emmanuel nos alerta na obra Rumo Certo: recorda, onde estejas, que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti.
Muitos indivíduos creem que essa paz deve ter começo no outro, ou nos tratados, nas decisões dos governos, das autoridades, mas não obstante os esforços louváveis de inúmeras instituições, campanhas de iniciativa pública, de iniciativa privada, que merecem todo o nosso respeito. A verdade é que essa tão sonhada paz, que efetivamente é o mecanismo ideal de convivência, de vivência, não se estabelecerá se não partir de cada um de nós, se não partir de um coração pacificado, para só então se expressar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. A proposta de hoje é a construção da paz. E eu quero convidá-los para juntos fazermos uma pequena obra. Vamos construir a paz? Quem vai nos ajudar? Levante a mão, por favor. Ah, que lindo. Agora nós estamos todos comprometidos. A partir de agora, nós estamos em obras. Nós vamos elaborar um projeto, vamos limpar o terreno do nosso mundo íntimo, vamos construir as fundações, erguer as paredes e proteger com uma cobertura muito especial. Reunido com os discípulos, na última ceia, momentos finais em que ele deveria se lhes incumbir da sublime tarefa de semear o amor no coração das criaturas, pouco antes de iniciar o seu Calvário, Jesus volta à temática da paz e anuncia: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo a dá. E a respeito dessa passagem, Emmanuel, benfeitor espiritual, na obra Caminho, Verdade e Vida, esclarece que na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse gênero. Os conceitos de paz conhecidos no seio da humanidade estão geralmente relacionados à ausência de guerra, de doença, de dor, de esforços, com a imagem da natividade, da preguiça e do comodismo. Na obra Vinha de Luz, o benfeitor complementa afirmando que é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo, pois o mundo consegue proporcionar muitos arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. O Cristo vem e nos apresenta um novo entendimento acerca da paz. A paz que habita o mundo íntimo, de quem vai se ajustando às leis de Deus, que estão impressas na nossa consciência, pela vivência das leis morais que ele ensinou e exemplificou. Paz essa que não será abalada com a presença de guerras, nem com doenças, nem com perdas. Paz essa que é absolutamente incompatível com a inércia. O nosso projeto de paz será, portanto, apoiado nos ensinamentos do Mestre, na sua Boa Nova, que ele sintetizou dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Bem, nós já temos o esboço do nosso projeto. E agora nós vamos limpar o terreno. E vejam, essa menininha tão pequena tentando remover uma pedra tão grande. Que pedra será essa? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, um espírito protetor nos deixa a seguinte mensagem: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com... Faltou uma palavrinha ali. Deparareis com... Quem vai me ajudar? Todo mundo sabe, né? Está todo mundo quietinho, estão voltando aos estudos hoje. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. O Espírito chama atenção para o orgulho. Na sequência da mensagem, ele descreve as consequências do nosso orgulho. E ele vai dizer que o orgulho induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes tão acima dos vossos irmãos que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E vai dizer ainda que na grande maioria das vezes, se não em todas,
O orgulho é o principal responsável pela cólera. É ele que nos faz encolerizar. Perder a paz é o nosso orgulho. Kardec diz que o orgulho é como uma catarata, que nos tolda a visão, que não nos permite ver as coisas de forma mais flexível, de forma mais saudável, tornando-se assim um obstáculo à conquista de novos valores, porque nos colocamos tão acima dos outros e achamos que estamos sempre com a razão. Para vencer o orgulho, para remover essa pedra, é indispensável desenvolvermos a humildade. Uma das suas mais célebres passagens, o Sermão da Montanha, conhecido também como o Sermão das Bem-aventuranças, em que Jesus pronuncia o código moral evolutivo para toda a humanidade, na primeira bem-aventurança, diz Jesus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus chama pobres em espírito os humildes. Contrariamente às expectativas da época, que são as mesmas da sociedade atual, não são os bem-aventurados aqueles que são poderosos, aqueles que têm êxito, aqueles que têm sucesso, que têm recursos. Não. São bem-aventurados, são bem felizes, são prósperos aqueles que são humildes. Os pobres em espírito, tenham ou não recursos financeiros, destaque social, tenham ou não posses amoedadas. A humildade é, assim, o ingrediente inicial para quem queira desenvolver a paz interior. Saber o que de fato já somos capazes de realizar no bem em favor dos outros. Reconhecermos o tanto que ainda temos a aprender, o quanto nós todos aqui ainda erramos nos nossos pensamentos, naquilo que nós falamos, aqueles que convivem conosco, naquilo que nós fazemos, analisar com franqueza, com sinceridade, os nossos equívocos, as nossas limitações, para somente a partir daí darmos início ao trabalho da nossa renovação moral, fim exclusivo da nossa reencarnação. E agora, vamos fazer as fundações da nossa paz. Desse estado de harmonia interior, isento de ira, de desconfiança e de demais sentimentos negativos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, está lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 4, o codificador afirma: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade. Segundo a proposta da caridade, nós vamos erguer as paredes da nossa construção de paz. Caridade que, na resposta à questão 886 da primeira obra básica, o Livro dos Espíritos, onde os Espíritos, Allan Kardec questiona os Espíritos superiores acerca da caridade, conforme Jesus a entendia, os Espíritos vão responder, vocês lembram? O que eles responderam? O que é a caridade, conforme Jesus a entendia? Eles vão dizer que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, nós faremos uma construção bem modesta, baseada nesses princípios da caridade segundo Jesus. Nós vamos erguer apenas 4 paredes, que na prática são feitas em conjunto, porque uma facilita a execução da outra. Conta-se que certa vez, um médium espírita, médium, aquele que serve de intermediário entre os dois planos, o plano físico e o plano espiritual, um médium ainda iniciante nesse trabalho da mediunidade, chamado João, que está aí sentadinho. Ele estava muito empenhado em compreender e aprimorar as suas faculdades. E estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, ficou bastante ansioso com o número de virtudes que ele tinha que desenvolver. Preocupava-se demasiado com a sua responsabilidade de se modificar moralmente para que pudesse exercer a mediunidade com Jesus. E pensava assim: eu vou levar dezenas de reencarnações para desenvolver tantas virtudes. E nesse estado de ansiedade, de preocupação, num certo dia, aparece-lhe um espírito e, sorrindo, disse-lhe que era um amigo espiritual. Perguntou então o amigo a João o porquê de tantas preocupações. E João passou a explanar suas preocupações com as várias virtudes a desenvolver. O benfeitor sugeriu que ele desenvolvesse apenas uma, mas que a vivesse às 24 horas do dia,
que essa virtude deveria estar no seu pensamento, nas suas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes. João, logicamente, ficou muito satisfeito, porque uma só virtude seria bem melhor do que dezenas delas. E ficou também bastante curioso em saber qual era a virtude escolhida. Vocês também estão curiosos? Qual será que era a virtude que o Espírito amigo iria sugerir para João? O amigo espiritual, com grande doçura, respondeu: a bondade, João, a bondade. A bondade nos pensamentos, a bondade nas palavras, no olhar e nas atitudes. João levou tudo isso muito a sério, esse encontro com seu espírito amigo, e passou então a bondade a ser o seu grande projeto de vida. Estava sempre presente em todos os momentos da sua existência. Passou a ser a sua conselheira nas dúvidas, passou a ser a magnanimidade no perdão, a doçura nas palavras. Ao pensar naqueles que lhe causaram aborrecimentos e nas pessoas em geral, João sempre o fazia com respeito humano e com muita bondade. O tempo passou. E de irritadiço e ansioso, João tornou-se muito mais bondoso e cheio de paz. É a paz que brota do coração e da consciência tranquila. A bondade está lá no item 6 do capítulo 9. O Espírito nos diz que há benevolência, Espírito Lázaro, a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. A bondade é uma daquelas virtudes muito singelas, mas ao mesmo tempo profundas, porque nós temos uma certa facilidade para entender, mas uma certa dificuldade para praticar. E ela é capaz de dissolver esses traços de agressividade que nós trazemos como resultado de séculos, milênios de experiências no mal, de experiências no erro. E nessa mensagem, o Espírito Lázaro nos convoca a desenvolver nos nossos relacionamentos a gentileza. Porque usar a gentileza torna a vida muito mais fácil. E é simples. Vocês lembram das palavrinhas mágicas, quando a gente era criança? Quem tem os filhos na evangelização, por certo, olhando os cadernos, acompanhando, sabe que nós trabalhamos com as crianças desde pequeno a questão da gentileza. Obrigada, com licença, por favor, desculpa. Qualquer um de nós pode aprender a ser gentil. Começar com pequenos gestos de bondade, aos poucos nós vamos incorporando isso ao nosso psiquismo e vamos desenvolver a virtude. Afinal, nenhum de nós aqui temos a certeza, se sente bem em ser grosseiro, porque nós somos filhos do amor, somos filhos de Deus, e a única coisa que nos dá a plenitude, a paz interior, é o amor. Mesmo entre os casais, aquela euforia da paixão acaba passando, e o que sustenta a boa convivência, o que mantém a relação, são os atos de gentileza. E o Espírito Lázaro vai falar também na doçura. A doçura está no respeito, na consideração, em ser uma pessoa que presta atenção no outro, que cogita das suas necessidades, que está atenta aos detalhes no dia a dia, no relacionamento. Quando fizermos isso irá reverter para nós em forma de paz. Vejam os efeitos da bondade. Os seus efeitos são capazes de harmonizar ambientes. Olhem, a psicosfera, a atmosfera psíquica, quando nós somos bondosos e gentis, fica muito mais leve. A bondade é capaz de pacificar a fome espiritual, porque todos nós temos lá as nossas carências de atenção, de carinho, de sermos bem tratados. Quando alguém nos trata com bondade, nós pacificamos essa nossa fome espiritual. A bondade é capaz de estabelecer o equilíbrio da sociedade, porque quando um não quer, dois não brigam. E também iluminar o nosso coração. Iluminar o nosso coração. Sendo bondosos e gentis, nós acabamos atraindo o auxílio, a simpatia daqueles que torcem por nós e também daqueles que cuidam dos que nós tratamos bem. Além disso, a bondade é responsável por tudo isso que nós vimos, por minorar o sofrimento de muitos. Certa ocasião, eu cheguei em uma instituição pública, em um serviço público, para reclamar de uma conta que estava sendo cobrada em dobro. Já fazia vários meses, quando eu resolvi olhar as contas, várias contas tinham sido, havia nelas cobranças dobradas. E eu cheguei, de fato,
um pouco irritada, porque além de todo o trabalho que nós já temos para fazer as coisas normais da rotina, ainda surgem muitas vezes situações que acabam aumentando a nossa cota de trabalho. Por uma coisa que eu entendia que a instituição pública era responsável por manter em ordem. Cheguei lá e a atendente ouviu as minhas explicações. Confesso que não estava assim nitidamente furiosa, mas intimamente eu estava. E ela ouviu aquilo com tanta bondade, com tanta doçura, que parecia que haviam me injetado um calmante. Sabem, eu fiquei tão calma, porque ela me escutou, ela acolheu com bondade as minhas dúvidas, e nós ficamos amigas. Conto para vocês, outras vezes eu estive lá, eu já sei até o nome do cachorrinho dela, eu sei o que faz o marido, eu sei tudo da vida dela. Eu não voltei mais para reclamar, eu voltei para aumentar o serviço que ela me prestava. Agora vejamos uma outra parede muito importante. Está lá na Carta Magna da Paz, Espírito Camilo, diz que para o trato com indulgência, a compreensão se lhe torna verdadeira sinonímia. É saber compreender as razões, os motivos de uns e de outros. Outra parede da nossa construção de paz será a compreensão. O ato de compreender pressupõe a capacidade que têm as pessoas de entender e aceitar o comportamento umas das outras, partindo-se do conhecimento de que cada um de nós aqui encontra-se em um determinado estágio evolutivo, a depender da nossa evolução moral. Quando, ao longo da vida, nós passamos a agir em função desse conhecimento, nós vamos nos tornando mais compreensivos. E isso facilitará a prática da bondade. Todos aqueles que conseguem compreender, mesmo que pouco a pouco, os irmãos e as situações do mundo, se fazem instrumento da paz, sob o comando psíquico de Jesus. Nenhum de nós vai usufruir de paz enquanto não compreender. Portanto, prossigamos ou iniciamos os nossos esforços de compreender aqueles que conosco convivem, sem muita ansiedade, ou sem nenhuma ansiedade pela reciprocidade. Compreender, mesmo que não sejamos compreendidos, como na rogativa de Francisco de Assis. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos construir o perdão, pessoal? Vamos? O perdão. O perdão ganhou destaque nos ensinamentos de Jesus. E é, sem dúvida, um dos maiores ensinamentos do Mestre, em benefício da paz. Quando Jesus nos orienta perdoar 70 vezes, 7 vezes, está nos dando um ensinamento fundamental para que a gente alcance a paz. E a resposta que ele deu a Pedro significa que o perdão não deve ter limites. Deve ser uma praxe no nosso comportamento. Uma vez que seja que não perdoemos, já se produzirá uma onda de energia rancorosa, uma descarga de química altamente tóxica do ressentimento, o que irá desequilibrar a nossa harmonia e nós perdemos a paz. No entanto, o perdão continua, sim, sendo algo muito difícil, de difícil concretização. Porque alguns imaginam que ao perdoar estarão se rebaixando. Outros pensam que perdoando o ofensor, esse ficará liberado do pagamento da dívida. Mas nós sabemos que em verdade a reparação será sempre necessária. E sabemos também, todos nós, que aquilo que nos acontece, a ofensa, o prejuízo que recebemos, não começou ali. Já começou num outro momento. Talvez em outra existência, quando nós nos equivocamos, nos perturbamos e fomos os agentes responsáveis pela perda da paz de alguém. Quando somos ofendidos e optamos pelo perdão, estamos reparando erros, estamos nos reequilibrando diante das leis da vida e estamos construindo a paz. Num seminário intitulado A Ciência da Paz, que está aqui na biblioteca, que foi realizado por Sérgio Lopes, esse trabalhador espírita lá da cidade de Pelotas, muito destacado no movimento espírita, ele sugere uma reflexão. Diz ele: vamos imaginar que uma pessoa venha em nossa direção enquanto nós estamos parados, esperando o ônibus,
e pisa no nosso pé, com aquele salto bem fininho, assim, sabe? Aquele pisão assim, que dói. Qual é a emoção imediata? Uma vez eu perguntei isso, uma criancinha disse assim, é dor. É sim, a gente sente dor. Mas a emoção, qual é a emoção imediata? O que nós sentimos? Raiva. É raiva. É natural que a gente sinta raiva. É natural. Mas e se ao levantar os olhos nós percebemos que esse irmão é cego? Que ele não enxerga? Será que isso não vai mudar o meu estado emocional? O que será que vai acontecer com a raiva? Vai continuar a raiva? Não. A raiva vai se dissipar. Ela vai ceder lugar para a compreensão. Eu compreendo o que ele fez. Ele fez aquilo porque ele não enxerga. É um estado de consciência. Mas a pessoa que nos ofende, a pessoa que trai, que trata com desprezo, que prejudica, será que ela não está cega também? Será que ela não está agindo por conta da sua cegueira, quanto aos princípios maiores, quanto às leis da vida? Para nos decidir pelo perdão, é fundamental analisar esses aspectos da ofensa. Que aquele que nos prejudica está cego e que a situação possivelmente não teve início naquele momento e que está nos sendo ofertada a possibilidade do reequilíbrio diante das leis, mediante o perdão que estendemos a esse irmão. Agora, nós vamos erguer a última parede. Está quase pronto. Um espírito amigo, lá no capítulo 9 do Evangelho, item 7, nos recomenda: não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, sede pacientes. Paciência. Quando falamos paciência, imaginamos que paciência é esperar sofrendo. É fazer um sacrifício. No entanto, a paciência é a ciência da paz. É esperar mansamente, esperar naturalmente, tranquilamente. Ser paciente é conviver com os desafios da vida, mantendo o controle emocional, sem perder a calma ao longo do tempo, dentro das nossas possibilidades, das nossas condições. Ser paciente é persistir em uma atividade difícil tranquilamente. É ser perseverante, acreditando que irá conseguir aquilo que quer. É esperar o melhor momento para tomar certas atitudes, que muitas vezes nem serão necessárias, pois as situações irão se resolver. Ser paciente é aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha obtido, porque o tempo, meus irmãos, ele sempre se encarrega de recolocar tudo no seu devido lugar. Ser paciente é ouvir com calma, com atenção, sem ter pressa, libertando-se da ansiedade. Nós vivemos em um contexto absolutamente adverso para desenvolvermos a nossa paz a partir da paciência. O nosso ritmo mental é acelerado, nós temos preocupações, há muitas exigências da vida moderna e nós somos ainda muito impacientes e, por isso, bastante irritáveis. Portanto, temos que nos esforçar, temos que ser tenazes, temos que ser firmes e, por isso, a paciência é uma virtude considerada fundamental para a construção da paz. Ao entendermos e tornarmos isso muito claro, a finalidade essencial para a qual nós estamos encarnados, nós vamos nos tornando mais competentes para administrar os desafios da vida. E é essa administração emocional, por assim dizer, que se chama paciência. Manter-se em paz, com paciência, independente da situação em que nós nos encontramos. Compreensão, perdão, bondade, paciência, erguidas as paredes, é fundamental proteger a nossa construção de paz. Viver em paz, não obstante a agitação, os enfrentamentos, os acontecimentos agressivos, não permitindo que os transtornos de fora perturbem o equilíbrio interno, é a nossa meta. Dar equilíbrio a essas paredes. A benfeitora Joana de Ângeles vai nos dizer nessa obra, Diretrizes para o Êxito. O ideal da paz é inerente a todos os seres humanos, que o devem ampliar por meio da oração de recolhimento interior, da meditação que renova e revitaliza as energias. A benfeitora Joana nos recomenda a oração e a meditação, a fim de nos auxiliar, a construir, a reforçar, a dar proteção a esse nosso estado íntimo de paz. A prece,
apoiada na simplicidade, no recolhimento interior, na confiança em Deus, deve ser cultivada sempre de forma natural. E isso vai alimentando no nosso inconsciente pensamentos mais saudáveis, reduzindo as cargas emocionais negativas que nós trazemos e promovendo a estruturação de novas bases, bases mais firmes, mais saudáveis para esses novos comportamentos que nós queremos adotar. E a mentora refere-se também à meditação, momento em que nos damos um tempo e alteramos o foco das nossas atenções, retirando-nos das coisas exteriores para nos fixar em algo nobre, em algo elevado. Podemos nos fixar numa lição do Cristo. Podemos ficar meditando e refletindo nos paradigmas espíritas, na imortalidade, na reencarnação, na lei de causa e efeito, buscando assimilar os princípios doutrinários. Há muitas obras que versam sobre esse assunto. Na prática diária da meditação, nós também vamos nos colocando numa situação favorável ao desenvolvimento de novos e melhores hábitos, de ações e de pensamentos mais nobres. Assim, com o tempo, ao se apresentarem os desafios, nós estaremos em estado de serenidade e o momento será vivido sem sofrimento, será vivido em paz. Como nós vimos, nós somente lograremos a paz com esforço pessoal e então nós passamos a ser promotores da paz. E isto repercutirá imediatamente no nosso psiquismo, beneficiando aqueles que convivem conosco e beneficiando a nós mesmos, tornando melhores os nossos dias. Não é isso que nós queremos? Então nós vamos para a prática. Nós vamos relacionar algumas atitudes úteis à construção da paz no nosso dia a dia, que são aconselhados por quem entende muito de paz. Vejamos o que nos dizem os espíritos Emmanuel e Joanes. Quando veja alguém em crise de mau humor, ore por ele e busque entender como tratá-lo. Evite discutir, atirar ameaças, receba a refeição por bênção divina, use portas e janelas sem estrondos brutais, não mova objetos de arranco, não fique arrastando mesas, cadeiras, sofás. Fuja a gritaria inconveniente. Ações para a paz. Abrir a porta para o outro. Deixar o outro entrar primeiro. Aguardar o carro manobrar. Ter um olhar mais simpático. Isso nos faz pessoas melhores. Nos dias em que eu preparava essa atividade, eu fui muitas vezes desafiada a manter a paz em situações bastante críticas e que ou eu não percebia porque estava desatento ou que realmente não me aconteciam há algum tempo. Uma ocasião eu estava trafegando por uma rua da nossa cidade, uma rua muito estreita, havia uma fila de carros estacionada à direita e só havia espaço para passar um carro. E nisso, era um domingo de manhã, normalmente nesse dia e nesse horário o trânsito é bastante tranquilo, mas vinha um motorista atrás de mim, muito apressado. E eu observei aquilo e disse, mas tu vai ter que esperar, porque eu não corro. Vou bem devagar. E ele então fez menção de me ultrapassar pela direita. E eu vi que logo ali ele teria que parar, porque havia carros estacionados. Ele não ia conseguir. E eu pensei, mas tu vai fazer isso, tu vai te dar mal. Então, eu pensei, não, Adri, sai você para a direita, para atrás daquele carro, deixa ele passar, porque a esposa deve estar dando a luz dentro do carro. Ou quem sabe ele está indo socorrer alguém que está sem carro. Então eu fui para a direita, reduzi a marcha e ele me ultrapassou. Assim que ele ultrapassou, ele botou a mão esquerda para fora do carro e fez assim. E eu pensei, meu Deus, graças a Deus eu dei espaço para ele, porque o que ele me desejaria caso eu não tivesse feito isso? E quantas vezes no nosso dia a dia nós vemos alguém em dificuldade, que nós podemos aliviar a carga, ações para a paz. E, no entanto, nós não fizemos nada. Agora vamos ver Teresa de Brito, esse espírito, na obra Vereda Familiar. Faça o possível para não cobrar afeição ou reclamar consideração. Consideração e afeição que nós reclamamos, mas que muitas vezes nós ainda não dedicamos às outras pessoas. Agradeça as coisas mínimas com que seja beneficiado em casa e seja gentil com os que convivem com você no lar, presenteando a todos com a nossa alegria, com a nossa fraternidade.
Busque não agredir com palavras ferinas ou com silêncios gelados aqueles que se põem à sua volta na luta doméstica. Não usar de gritos, de expressões de violência diante da rebeldia, da persistência nos equívocos daqueles que convivem conosco. Nós precisamos urgentemente aprender a dialogar para solucionar os problemas, conversando equilibradamente. Aceite a existência conforme foi programada. Auxilie a todos sem absorver-lhes as responsabilidades, ajudar sem violentar o livre-arbítrio de qualquer criatura. Ame os familiares sem querê-los como objetos, reconhecendo-os como criaturas de Deus. E não se iluda em querer mudar as pessoas, porque nós também resistimos às mudanças quando somos observados em erros. Ferido, esqueça. Esqueça, lembrando de quantas vezes também nós magoamos e prejudicamos. Respeite os pontos de vista contrários aos seus. Não queiramos impor o nosso ponto de vista, pois somos muito diferentes uns dos outros, e a felicidade obedece ao ideal de cada um. Para aquele irmão que age diferente, ele pode encontrar a felicidade que ele deseja. Respeite a fé dos outros. Acatemos a fé dos nossos semelhantes. Porque Deus oferece trilhas muito variadas para o acesso ao reino de Deus. E agora, eu quero convidá-los para unir as nossas vozes, o nosso coração, o nosso pensamento, em favor do ideal da paz, cantando juntos a música que está no CD, Na Busca da Essência, letra de Jonas de Menegue, Construindo a Paz. E num exercício de caridade, peço a todos que mentalizem os nossos irmãos que se encontram em áreas de conflito armado em todo o planeta, enviando às vítimas a nossa vibração de amor, de coragem, de carinho e de fé nesse momento. Lembrando também dos nossos irmãos que estão promovendo as guerras para que a misericórdia de Deus se faça, promovendo o seu arrependimento e oferecendo uma nova chance a todos eles. Podem cantar, pessoal. Não vou cantar porque vocês não vão gostar da minha voz. Esforço a mais um gesto de cá, uma corrente de amor que não se desfaz. Vamos construir, construir. Com coragem para mudar, humildade para espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção. Estamos certo de Deus. Com coragem, vamos alcançar a paz. Construir. Agora mais alto, pessoal. Vamos irradiar essa nossa paz. O mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz.
Com coragem pra lutar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz. Construindo a paz. O Cristo afirmou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque terão a honra de habitá-la como mundo regenerado e continuar aqui o seu progresso. Bem-aventurados os pacificadores, porque trazendo a paz para o contexto do mundo, agindo pacificamente no exercício das suas profissões, nas suas famílias, no convívio social, tornam-se instrumentos de paz e, portanto, são os co-auxiliares de Deus. Mas o Mestre não se limitou a falar. Ele deu testemunho. Quando experimentando as duras acusações, não teve uma palavra de defesa. Quando em solidão, não fez nenhuma exigência, se manteve sempre em serenidade admirável, demonstrando que no exercício da humildade, da bondade, da compreensão e do perdão, em sintonia com o alto, também nós seremos capazes de, assim como ele, enfrentar com serenidade as agruras da nossa vida. Vamos nos esforçar a fim de nos tornarmos agentes pacificadores, a partir das receitas que Jesus, o príncipe da paz, nos deixou. E quando nos sentirmos fraquejar, lembremos do Mestre, dos seus olhos brandos, da sua fala pacífica, da forma mansa com que ele respondia aos seus oponentes, e sintonizados com ele, apaziguemos o nosso coração. Que Jesus nos ampare e inspire, a fim de participarmos efetivamente da construção dessa era nova, a era da sensibilidade, da regeneração, da qual, sem dúvida, fará parte a beleza da paz. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.